Boa noite. Na graça. Só os que estão na graça, amém? Aleluias. Abra lá em Romanos 14. Amém? Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Romanos 14, versículo 17. Vamos orar um pouquinho? Deus, queremos nessa noite ser impartido e ser repartido e ministrado pelo Senhor nesse lugar. A tua palavra diz que onde está o Espírito Santo, aí há a liberdade do teu fluir. E hoje sabemos que nós portamos esse Espírito Santo em nós. Nós damos liberdade, Deus, a esse Espírito em nós, Espírito Santo em nós, a falar, a ministrar, a nos conduzir para aquilo que o Senhor tem preparado em nossas vidas nesse lugar, para a nossa família, para o nosso ministério, para aquilo que o Senhor tem nos conduzido até na data de hoje, no dia de hoje, nesse lugar. Queremos, meu Pai, que nosso espírito se una agora, Deus, totalmente ao trono do Senhor e que possamos, meu Pai, ser um nesse momento. Que as nossas limitações agora seja completa pelo Teu Espírito Santo, seja completada pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso entendimento nessa noite, a falta de entendimento, seja revelado e seja, meu Pai, completada pela Tua graça nessa noite em nossas vidas. Que nossos ouvidos, meu Pai, que nosso pensamento, nosso entendimento seja nessa noite esclarecido e seja, Senhor, nesse lugar aqui, Senhor, uma revelação dos céus para que possamos entender realmente o propósito do reino em nossas vidas. Então, Deus, que esse lugar aqui seja totalmente centralizado no Senhor, que o Senhor seja o centro de tudo nesse lugar. Do início, meu Pai, ao fim, meu Pai, tudo, Senhor, nós adoramos em Ti, nós adoramos e declaramos que o Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus, o Senhor é nosso Senhor. E o Senhor tem liberdade, Deus, para nos conduzir nessa noite para um propósito preparado para esse lugar. Então, Deus, que nada que venha do meu entendimento possa ministrar nesse lugar, mas que a revelação do Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, a um outro nível de entendimento do Senhor. Que a revelação do Cristo em nossas vidas possa nos subir de mais um nível de entendimento de Ti, Deus. Não queremos, meu Pai, estar aqui, Senhor, falando de coisas sem entendermos, meu Pai, a real revelação do Senhor. Porque sabemos, meu Pai, que os fariseus eram homens muito sábios. Os fariseus, Senhor, tinham muito conhecimento, mas não tinham a revelação. E nós não queremos estar aqui cheios de conhecimento e sem nenhuma revelação. Oh, Espírito Santo de Deus, que esse Cristo que está impartido em nosso meio, entre nós nesse lugar, possa nos conduzir a um nível de entendimento, Deus, onde nunca chegamos nessa noite. Onde entendemos, meu Pai, que o Senhor, Deus, tem algo tremendo para nos mover e fazer, Senhor, através de nossas vidas, o Senhor ser conhecido nessa noite, nesse lugar e por onde passarmos. Não queremos fazer nada daquilo que o Senhor já fez na cruz, Deus. Não queremos fazer nada que já foi pago na cruz. Não queremos pagar preço nenhum que já foi pago. Só queremos, meu Pai, que o Senhor nos ensine agora, Deus, manifestar o Senhor aonde nós passarmos. Só pedimos, meu Pai, que o entendimento, que, meu Pai, que tire, Senhor, toda a cegueira espiritual de nossas vidas. Para que possamos, meu Pai, entender o Senhor. Porque começa tudo pelo entendimento. Sem entendimento não há revelação, Deus. Sem entendimento, Deus, não há como nós prosseguirmos para o alvo. Ficamos, meu Pai, rodando para um lado e para o outro, como cegos guiando cegos.
mas que nessa noite, para o seu entendimento, a nossa mente seja tirada e colocada a mente de Cristo em nossas vidas, para que possamos entender, Senhor, possamos estar conectados, Senhor, com os céus nesse momento. Podemos estar conectados agora, Senhor, contigo nesse momento. E que essa graça que está sobre nossas vidas venha nos completar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pergunta para o teu irmão do teu lado assim: o que é reino de Deus? Agora, se você perguntou, responda para ele o que você entende sobre o reino de Deus. O que você entende sobre o reino de Deus? Não vale ler o versículo que eu citei. O reino de Deus. O que você já ouviu até hoje sobre o reino de Deus? Se uma vez perguntaram para mim: pastor, o que você prega? E eu, mais inocente da vida, falei: eu prego o reino de Deus. Essa pessoa perguntou: mas o que é o reino de Deus? Eu falei: já assistiu o Madagascar lá, o Alex? Eu não sabia se eu chorava, se eu ficava quieto. Porque a gente está tão acostumado, amado, a gente repetir palavras que a gente já ouviu por aí e a gente não entender a real propósito da palavra, né? Se perguntar assim: o que é o reino de Deus? O que é pregar o reino de Deus? Aí você pergunta assim: muitos dizem eu prego sobre o reino de Deus por onde eu passo. Pastor, onde eu passo eu prego sobre o reino de Deus. Aí eu pergunto para você: mas o que você prega sobre o reino de Deus? O que você ministra sobre o reino de Deus? O que é o reino de Deus para você? Qual é o entendimento teu sobre o reino de Deus? Você pode entender comigo ou não? Quando você foi pregar para alguém sobre o reino, o que você já chegou a falar? Vamos lá, vamos pensar. Uma igreja que pensa torna o seu pastor mais inteligente. Quando você chega para uma pessoa e fala: cara, eu vou pregar sobre o reino de Deus. Viu que a gente fica meio confuso? Ou talvez, alguns já sabem, mas talvez tenha até medo de falar ou arriscar. Mas o que você prega, por onde você passa, do que você fala sobre o reino? O que você entende sobre o reino? Muitas vezes, amados, nós falamos que o reino de Deus é sustento. Muitas vezes nós falamos que o reino de Deus, você vem para o reino de Deus, você nunca mais vai ter luta. Você vai vir para o reino de Deus, as suas dificuldades vão passar, os seus negócios vão melhorar. Aí você vem com essa propaganda, com esse marketing do reino de Deus, e você vem para esse lado de cá e fala: mas puxa vida, mas parece que eu entrei para o lado de cá, para esse reino, e minha vida continua a mesma coisa. Não é verdade? Não é assim? Muitas vezes eu nem falo assim: gente, olha, eu quero o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus, se você vir para Cristo, você vai, em nome de Jesus, a partir de segunda-feira você vai começar a trabalhar. Você é um homem empregado, em nome de Jesus. Mas se chega segunda-feira você não é um homem empregado, como é que fica o reino de Deus? Sabe assim, muitas vezes nós prometemos coisas para as pessoas em formas que fosse reino de Deus, e onde não é realmente é o reino que nós conhecemos, o que nós conhecemos é o reino que é realmente o reino de Deus. Se esse é o reino que pregamos, então por que temos lutas e passamos por dificuldade? Pergunte comigo, responda comigo. Se esse é o reino que eu andei pregando até hoje para as pessoas, que o reino de Deus é só moleza, agora vai, agora é só vitória, agora é só conquista. Mas e por que muitas vezes eu, que já preguei que era agora vai, que agora é só conquista, e muitas vezes eu já passei por dificuldade, passo por dificuldade até hoje? Não é verdade? Aí você encontra aqui pessoas frustradas com o reino de Deus, frustradas com a igreja, até mesmo frustrando-se com Deus, frustrando-se com Jesus, porque achava que vinha para Cristo, os seus problemas acabaram. Não é Chapolin Colorado, mas seus problemas acabaram. Chapolin Colorado. Não é dessa forma. Então assim, amados, qual é o reino de Deus? Vamos lá, Romanos 14, versículo 17. Porquanto o reino de Deus não é
mas justiça, paz, alegria no Espírito. Se nem é comida e nem é bebida, então muitas vezes o que nós falamos para as pessoas quando falam assim, não, o reino de Deus, se você vir para cá, você vai ficar bem sucedido, você vai ser o cara, você nunca mais vai passar por dificuldade. Se a Bíblia diz que não é a comida e nem bebida, mas é paz, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Essa alegria não é alegria no Robson, não é alegria no Rafael, não é alegria no pastor da igreja, não é alegria no meu líder. Então, quando o reino de Deus não é quando você vem para a igreja ou vem para uma denominação, agora você vai ter paz, agora você vai ter alegria. Não, é alegria no Espírito Santo de Deus. Porque assim, placas, denominações, não traz alegria para ninguém. Pode ser que eu prego uma alegria momentânea. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a luta, você fala, puxa vida, mas me falaram que a alegria, a tristeza não ia acontecer e sempre tem alegria. Mas amado, mas aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode passar por vários tipos de luta. Mas ele lá no Espírito, lá no fundo, ele sabe que aquele momento que ele está passando, simplesmente logo, logo vai passar. Por quê? Porque ele não está sendo levado por comida, ele não está sendo levado por bebida, ele não está sendo levado por situações, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então assim, amados, abra lá em 1 Coríntios 15, 45 ao 50. Eu quero falar, amados, que o reino de Deus é uma pessoa. Diga comigo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é uma pessoa. Diz assim, assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem foi o primeiro Adão? Foi Adão. Quem foi o segundo Adão? Jesus. Vocês estão bons na palavra, amém. Isso aí. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual, que é Cristo. O primeiro homem era do pó da terra, Adão. O segundo homem, ele veio dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar, nem o que é corruptível pode herdar o incorruptível. Então assim, amados, o ambiente do reino é o Espírito, e tudo que é relacionado ao Velho Testamento e agora o Novo Testamento, ele está relacionado totalmente ao Espírito. E se não entendemos o Espírito, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não entendemos a nova aliança que foi feita, ou o novo pacto, nem o reino. O reino não é material, não pertence à velha aliança, ou o Velho Testamento. O reino é espiritual e o Espírito é um ambiente. Já chego lá, já você vai entender. Olha por que Paulo falava assim, ó. O Paulo diz que nos transladou ao reino dos... Lembra que eu falei na ministração? Por isso o apóstolo Paulo diz que nos transladou ou transportou do reino do seu Filho amado, que quer dizer, fomos resgatados da potestade das trevas e fomos transportados para a sua dimensão, ao lugar onde ele se move e opera, ao lugar onde ele também quer que nos movamos e operamos no Espírito. Então, se nós quisermos resolver situações como o velho homem, como Adão, simplesmente nós vamos ver as situações terrenas, nós vamos ver situações já perdidas, já não tem como mais resolver. Mas se nós quisermos resolver situações do Espírito, nós temos que sair do velho homem e passar sobre o Espírito vivificante, que é o outro nível de batalha, que é com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então assim, amados, não tem como nós herdar o reino de Deus na carne. Colossenses 1, 12 e 14. Diz assim, dando graça ao Pai,
que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Diga assim, ele me resgatou dos domínios das trevas e me transportou para o reino do teu filho amado, em quem tenho a redenção, a saber, o perdão dos... Não é do pecado, perdão dos pecados. Aí você fala, não, pastor, mas é que a minha vida, olha, eu não consigo, sabe, eu não consigo parar de errar, não consigo parar de pecar. Sabe por quê, amados? Porque você ainda vive no velho Adão. Se você for realmente entender esse processo, que você foi tirado de um ambiente, nós vivíamos num ambiente de pecado, e quando veio Cristo, morreu na cruz, ele pegou você, tirou desse ambiente que vivia nas trevas e transportou você agora para um ambiente de luz. Não tem como você dizer que você está vivendo na luz e ainda tendo coisas do velho passado. Não tem como. Aleluias. Assim como dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, precisamos levar outra imagem, a imagem incorruptível, para poder herdar o reino de Deus. A chave para herdar o reino de Deus está em mudar nossa imagem, apropriar-nos a imagem do seu Filho. Somente assim podemos herdar o reino. Lembremos que naquela noite, quando Jesus falou com Nicodemos, lembra a passagem de Nicodemos? É a palavra grega que significa o nome Nicodemos, em grego, significa o homem que domina o povo. Isso é, isso que faz a religião, dominar o povo. Ele veio até Jesus de noite e Jesus imediatamente lhe disse: tens que nascer. Por quê? Nicodemos ainda não era um velho Adão. Uma alma vivente. Para se tornar no reino da luz, eu preciso ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Em João 3, do 1 ao 6, vamos contar essa história de Nicodemos. Se você puder abrir lá, João 3, do 1 ao 6. Quem abrir primeiro, se quiser me ajudar, pode ler. Com uma voz de trovão. Então assim, amado, diga comigo assim: nada do que é natural em nós nos habilita para entrar no reino. Você precisa morrer para o seu eu. Não tem como eu entrar no reino, não tem como eu querer entrar no reino ainda vivendo uma vida de um velho homem, uma vida de um Adão, alma vivente. Eu preciso ser transportado do reino das trevas para o reino da luz, para onde agora vive espírito vivificante. Olha só. Desejamos crescer na revelação do reino. Devemos nos manter pequenos, pois os grandes não entram. Por que a palavra fala grande aqui, amados? Porque Nicodemos era um homem todo cheio de conhecimento. Ele tinha todo o conhecimento terreno, mas não tinha o quê? A revelação de Cristo. E para ter a revelação de Cristo, amados, precisamos sair do velho homem e entrarmos no novo homem em Cristo. Mateus 11, 25. Abra lá, fazendo um favor. Porque assim, amados, Jesus estava dizendo assim: se desejarmos crescer na revelação do reino, devemos mantermos pequenos, pois os grandes não entram. Sermos crianças em inocência e humilde, porém mais maduro. Olha o que Cristo quis dizer lá sobre isso. 11, 25 diz assim: naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, mas revelaste aos pequeninos. O reino é um mistério vedado às habilidades humanas, amados.
o reino vai se revelar nesses tempos por causa de uma geração que são como crianças, mas não crianças infantis, mas não com imaturidade, mas com inocência e pureza. Uma geração que não faz valer seus anos e experiências, ou sua caminhada como algo que se apegue nela. Muitas vezes, amado, nós deixamos de conhecer o verdadeiro propósito do Senhor. Porque, que eu estou pregando aqui agora, pode ser que você está no teu pensamento, mas essa passagem eu já conheço. Isso aí eu já preguei na minha célula, isso aí eu já falei lá no meu trabalho. Então, amados, muitas vezes o nosso entendimento, o nosso intelecto nos impede, muitas vezes, de entrar numa revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre eu digo assim, que cada culto, nós possamos falar, Senhor, eu quero esquecer tudo que eu já aprendi até agora, porque eu quero que o Senhor nos revele coisas novas daqui para frente. Aí fala, mas por que eu tenho que esquecer tudo? Amado, sabe por quê, amado? Porque o Senhor se faz coisas novas todos os dias. Se eu ficar preso no meu conhecimento lá de 10 anos atrás, eu nunca vou viver uma verdade presente hoje. Porque o Senhor, Ele é verdade presente todos os dias. Todos os dias o Senhor pode revelar coisas novas para mim e para a tua vida. Aleluias? Então assim, amados, o que é então a mensagem do reino? Mateus 3, 1 ao 2, abre lá. O que era essa mensagem do reino? Nós falamos que o reino de Deus é o quê? Uma pessoa. Não é verdade? O reino de Deus é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Mateus 3, do 1 ao 2 diz assim: quem pode ler para mim? Mateus 3, versículo 1 e 2. Ele falou que o reino está perto. E se o reino de Deus é uma pessoa? Só que assim, amados, engraçado e interessante assim que o reino dos céus, ou porque o reino dos céus está próximo. Então, o primeiro em falar de reino, amados, na transição do Velho Testamento para o Novo, foi João Batista. Por quê? Sempre alguém, ou quando era entronizado, ou quando era levantado um rei, quando fosse levantado um rei, quem tinha autorização para levantar um rei só poderia ser um sacerdote. Então, João Batista, ele era da linhagem da tribo de Levi, filho de Zacarias, para cumprir o desenho divino. Só o sacerdote introduz um rei. Então, por isso que João Batista foi escolhido para proclamar o reino de Deus, para pregar o arrependimento. Então, por isso que João Batista, ele nos estudos diz que ele nasceu, ele é mais velho que Jesus, 6 meses, se eu não me engano. Então ele nasceu, começou a pregar sobre o reino que viria antes do que ele sempre falava. Aquela pessoa que vem, ou aquele que vem antes de mim, é mais digno, eu não sou digno quanto ele. Assim ou não? Me ajuda aí nessa frase. Amém? Então assim, amados, só poderia levantar um rei pelo sacerdote. Então João Batista, ele era da linhagem de Levi, filho de Zacarias, para cumprir o desenho divino. Só o sacerdote introduz um rei. Então assim, amados, sempre assim, o sacerdote introduz o rei, e foi João Batista quem introduziu Jesus. Uma pergunta é, quem se aproximou? Foi um homem, e esse homem é Jesus. Então quando João Batista disse que tinha que se arrepender pelo reino, porque o reino do céu estava próximo, mas quem realmente se aproximou foi? Então ele é o reino. Então assim, amados, a palavra reino significa Basileia, ela é traduzida em Basileia. Se você quiser escrever lá, reino, ela é traduzida como Basileia, que é a palavra que é traduzida ambiente, campo ou governo. Então por que, amados, Deus fala, interessante assim, quando nós começamos a ler a Bíblia, e Deus começa a trazer umas revelações assim, que fala, puxa vida, eu já passei nesse versículo, já passei nessa passagem, já li, mas eu não entendia, mas o Senhor veio, abriu de repente a mente, abriu os olhos e trouxe algo. Porque assim, amado, Deus trabalha com o princípio de semente. Olha só o que Jesus diz em João 12, 24. Isso aqui está falando sobre Jesus, olha que interessante. Enquanto você abre, é assim, amados, pois tudo que Deus faz começa com uma semente. E o primeiro que Deus enviou ao mundo foi a semente do reino, que foi quem? Seu filho. Olha só que interessante quando fala sobre a semente. João 12, versículo 24, diz assim:
Todos acharam? João 12, versículo 24. Falando sobre a semente do Senhor. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito. De quem estava falando? De Jesus. O reino de Deus, Deus trabalha como um princípio de semente. Então Jesus Cristo veio como semente. Digo-lhe verdadeiramente que, se o grão de trigo, Jesus, não cair, não vier sobre a terra e não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Hoje, amados, antes nós falávamos sobre terra prometida. Hoje, esse grão caiu na terra, e essa terra somos nós. Diga assim: essa terra sou eu. Aleluias. Deus não vê, amados, como terra boa, onde a semente do reino, que é Cristo, caiu dentro de mim, dentro de nós, e ela germinará e dará fruto, e muito fruto. Aleluias. Sim, amados, então uma pessoa que recebe Cristo e faz com que Cristo seja formado nela, essa pessoa se manifesta o reino de Deus, porque é a genética da semente de Deus, é o que? Cristo. Nós estávamos até comentando hoje na sala que quando a gente canta canções, nós falamos assim: ah, Deus, vem nesse lugar, vem com a tua glória, manifesta o teu poder aqui, manifesta a tua glória aqui, porque se o Senhor manifestar a tua glória em mim, a minha vida muda, Só que eu penso assim, algumas canções que nós cantamos, e a gente, ou alguém que escreveu, porque que eu entendo assim, a glória de Deus, ela não pode se manifestar em meio aos pecados, porque Ele é santo. E se nós um dia cantássemos realmente a glória de Deus, e realmente se a glória de Deus viesse sobre onde nós estivermos aqui, você acha que sobraria alguma coisa do planeta Terra, do planeta da igreja? Vem com a tua glória aqui. Acabou. Nós cantamos canções, amado, muitas vezes sem entendimento. Cantamos muitas vezes palavras, ou falamos palavras, até mesmo nas nossas orações: Senhor, eis-me aqui, venha a sua glória sobre mim. Deus fala: se eu for, não sobra pó nenhum. Então assim, amados, que interessante que o reino de Deus, a palavra diz assim que a criação, ela anseia pelo quê? É pela glória de Deus ou não? Pelo quê? Manifestação dos filhos de Deus. Então o que eu preciso, que eu e você precisamos agora, é que manifestar Cristo, manifestar Jesus, manifestar a presença do Pai às pessoas. Então assim, amados, interessante que abra lá em Lucas 7, do 20 ao 21. E muitas vezes falamos sobre reino e não entendemos qual é o sentido do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Essa era a pergunta que os fariseus faziam. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Acharam? Posso ler? Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Imagina, amado, fica até pensando, né? Jesus no meio dos fariseus ali, o reino de Deus sendo presente ali, o reino de Deus está ali no meio deles, e eles fazendo a pergunta. Certa vez tem sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, e Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Em 21 diz assim: nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Sabe assim, os fariseus perguntando: mas como que virá o reino de Deus? Será que virá como um raio? Será que o reino de Deus virá como um trovão? Será que o reino de Deus virá como riquezas?
Será que o reino de Deus virá, sei lá, como uma manifestação estrelar? Será que o reino de Deus, sabe assim, aquele pensamento louco? E Jesus olhando para os caras, assim, cara, mas olha aqui para mim. Ei, eu sou o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. Então, assim, amado, muitas vezes as pessoas têm esperado o reino de Deus que apareça numa combinação de astros, como eu falei agora. O reino de Deus não virá da maneira que você espera, porque o reino de Deus está dentro de nós. Hoje o reino de Deus, amados. Então, assim, onde está o reino de Deus? Diga assim, dentro de mim. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Tudo isso acontece no ambiente do Espírito. Pois isso Jesus falou a Nicodemos, de um novo nascimento, nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Nunca podemos compreender o reino, amados, compreender o reino, se primeiro não aprendermos a viver no Espírito e compreender a vida no Espírito. Não conseguimos falar do reino sem primeiro as pessoas não saber quem é Cristo. Como que eu vou falar de reino para as pessoas se primeiramente as pessoas não sabem quem é Cristo? Nicodemos sabia sobre Jesus porque ouvia falar sobre Jesus, mas não tinha a revelação de Cristo. Muitas vezes nós falamos do reino, muitas vezes nós falamos de Jesus, mas ainda não vivemos a revelação do próprio reino em nossas vidas. Sabe por quê, amados? Porque eu sempre gosto dessa frase, que eu sempre gosto de falar. Se o que eu prego ou canto não fala de Cristo, então eu não estou falando de reino. Forte isso, né? Se eu prego, se você prega, se você canta, tudo que você fala, tudo que você canta, tudo que você expressa, não tem Cristo no meio, não é reino de Deus. Eu posso preparar um esboço maravilhoso, tremendo, que vocês vão quebrar metade dessas cadeiras aqui. Mas se Cristo não estiver no meio de tudo isso, simplesmente como Paulo falava, é um evangelho antropocêntrico, é um evangelho segundo as necessidades do homem. Aleluias. Qualquer um pode chegar aqui, amados. Vou dizer assim, as lutas acabaram. Agora, se você vir para esse lugar aqui, a tua vida vai melhorar 100%. Você nunca mais vai passar por dificuldade. Venha para cá que você vai ter uma vida bem sucedida. Igual eu sempre digo, amados, um homem ou uma mulher bem sucedida não é aquele que tem bens materiais, mas é aquele que está no centro da vontade de Deus. Quer ser bem sucedido? Entra no centro da vontade de Deus. Quer ser bem sucedido no casamento, quer ser bem sucedido no teu trabalho, quer ser bem sucedido na tua família, quer ser bem sucedido no reino de Deus? Entra no propósito do Senhor. Não existe outro homem bem sucedido fora do reino, fora de Cristo. Para concluir, amados, como eu falei, o reino de Deus não está em canções como vem neste lugar, ou desce a sua glória aqui. Porque muitas vezes nós cantamos e Deus vem sobre esse lugar, vem com a tua glória aqui, vem sobre esse lugar, vem sobre a minha vida, sabe? Muitas vezes, sabe por que eu quero colocar isso, amado? Porque eu já cantei muitas canções assim, já orei muitas vezes assim, Senhor, quando vou abrir o culto, né? Senhor, vem nesse lugar, Senhor, vem com a tua glória aqui, vem com o teu poder sobre a minha vida, Senhor, vem na minha vida. Sabe o que dá a impressão, mas eu não tenho nada a ver, não tenho nada contra essas canções. Só que o problema, amado, é que essas canções são simplesmente, dá a impressão que foi escrito por Adão. Sabe por que foi escrita por Adão? Porque é canção de Adão, mas assim, seria canções de Adão. Porque o que fazia o Senhor todos os dias com Adão? Foi? Descia falar com ele, todos os dias, não é verdade? Então pela manhã o Senhor descia, falava com Adão, e logo para trocava uma ideia, falava Adão, dava as direções para Adão, aí beleza, o Senhor ia embora. Aí na viração do dia voltava de novo o Senhor e falava: ei Adão, como é que você está? Como é que foi o dia aí, os gados? Você cuidou bem das galinhas? Como é que foi o teu dia? E a tua esposa que eu te dei, como é que ela está? Ela está cozinhando bem? Parou de queimar aquele feijãozinho? Sabe assim, amados, essas canções adâmicas, por quê? Porque o Senhor vinha de manhã e ia embora. Aí no final do dia, na viração do dia, o Senhor voltava novamente e falava com Adão.
Só que aí mora o perigo, amados. Porque se Cristo falou, eu vou e deixarei em você outro Consolador. Me explica agora, como que esse Espírito Santo pode entrar em minha vida e sair toda hora? Sabe qual é o problema, meus amados? Que nós cantamos ou oramos dessa forma, Senhor, vem nesse lugar ou vem na minha vida. Sabe qual foi o problema de Adão? Qual foi o problema naquele intervalo entre Deus de manhã e Deus de tarde? Foi o momento onde a serpente introduziu na vida de Adão e de Eva. Corremos o risco, amados, nós entendemos esse Deus de vem agora, vem de tarde, e durante o dia a serpente possa vir no nosso coração, possa vir na nossa mente e possa nos desvirtuar do propósito de Deus. Agora, quando nós entendemos que Cristo está dentro de nós, quando nós entendemos que Cristo está na minha vida, quando entendemos que agora eu vivo 100% Cristo em mim, já não abro mais espaço para que a serpente venha durante o dia me falar coisas na minha mente, amém? Aleluias, entenderam? Então muitas vezes nós falamos, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, enche a minha vida. Eu não consigo entender que Espírito Santo é esse que sai toda hora e volta. Se eu estou cheio do Espírito, se Deus me batizou com o Espírito Santo de Deus, se Ele desceu em glória e Ele falou que no Pentecostes, o que Ele disse? Eu vou, mas fique esperando que até que venha o Espírito Santo de Deus. Então, assim, amados, a única coisa que nós precisamos entender é que agora nós portamos uma vida dentro de nós. Nós já não portamos um Deus ambiental. O que é esse Deus ambiental? Um Deus que vem com a fumaça, vem com a tua presença, vem com o teu Shekinah. Mas agora nós portamos um Deus interno, um Deus intrínseco, um Deus que ocupou todos os espaços da minha vida. Sabe por que muitas vezes, amado, tem pessoas que andam frustradas? Porque ainda não deixou o Espírito Santo ocupar todos os espaços da tua vida. Nós precisamos entender, amados, que o que eu carrego, o que você carrega hoje é por completo. Mas e, pastor, como é que eu devo fazer? Eu já até expliquei isso. Como é que eu oro? Como é que eu oro? Como é que eu canto? Gosto sempre de dar esse exemplo. Eu recebi esse exemplo e gosto de usar esse exemplo muitas vezes. Nós somos um frasco que portamos uma essência dentro de nós. Você é um frasco que pertence, que você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. E para que esse ambiente seja totalmente envolvido ou cheio da glória, cheio da presença do Senhor, para que esse perfume todos possam sentir no ambiente, esse frasco precisa ser quebrado. Esse frasco precisa ser aberto para que esse ambiente seja totalmente cheio desse aroma, cheio da adoração, cheio da presença do Senhor. Então, quando nós entrarmos nesse lugar aqui, amados, você não vai simplesmente falar, Senhor, vem de novo na minha vida. Não, Ele já está na tua vida. Ele já está dentro de você. Você porta a vida do Espírito dentro da sua vida. Já não somos mais um Espírito, a alma vivificante, mas agora nós temos o Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus. O que eu preciso agora, o que você precisa entender, que quando você levantar suas mãos, quando você for orar, quando você for declarar diante do Senhor, simplesmente você só precisa se quebrantar diante do Pai. E a essência que você porta dentro de você começa a invadir todo o ambiente. E o teu irmão começa a entender, o outro irmão começa a entender, o teu espírito começa a entender. Sabe o que é interessante, amados? Que nós precisamos entender isso em nossas vidas. Quando Jesus repartiu o pão na Santa Ceia, até já falei sobre isso também, mas eu quero só frisar. Quando Jesus partiu o pão na Santa Ceia, Ele rasgou o pão, partiu o pão ao meio, pegou pedacinho por pedacinho, que era representado o quê? O seu corpo, e falou, esse é meu corpo repartido em vós. Quando diz lá, não sei se é em Colossenses, diz que é Cristo em tudo e em todos. Ele estava falando assim, a partir de agora, já não sou mais eu sozinho. A partir de agora, o meu corpo se parte, e o pedacinho do meu corpo, esse Cristo agora está sendo colocado dentro de cada um de vocês.
Então, dentro desse lugar aqui, está todas as partículas de Cristo sendo pairadas sobre esse lugar. Quando nós começávamos a ministrar, o Cristo que eu porto é o mesmo Cristo que você porta. Porque esse pão foi partido, esse pão já não é um só. Ele foi feito em todos, foi repartido em todos. Quando nós adoramos, eu posso estar levantando a mão como Filho, como Cristo, como o Espírito Santo, declarando ao Pai, ao Único, você da mesma forma, com a mesma partícula do Espírito, com a mesma partícula de Cristo dentro de você, levantando as tuas mãos e falar: Senhor, eu te adoro por toda a eternidade. Porque dentro de mim, dentro de você, hoje, a partir daquele momento que foi partido aquele pão, nós portamos uma vida dentro de nós. Amém? Aleluias. Vamos fechar? Para falar do reino, tenho que saber quem é o reino e ter a revelação do reino. Cristo em mim, a esperança. Diga comigo assim: Cristo em mim é a esperança da glória. Interessante sim, amados. Para saber da Bíblia, preciso estudar Para saber da Bíblia, preciso estudar a Bíblia. E olha só que interessante. Para falar do reino, eu preciso ter a revelação do Cristo. Aleluias. Cristo em tudo e em todos. Não tem como falar de Cristo e não ter comunhão no corpo. Como falar se tem o Espírito Santo e não tem comunhão com o meu irmão? Porque a palavra diz assim, amado, lá no final, lá, porquanto o reino de Deus não é comida e nem é, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluias. Cristo corporativo, amados. Cristo em mim, Cristo em todos, Cristo em nós, Cristo em todos. Hoje, eu e você portamos essa presença de Cristo em nossas vidas. Hoje nós portamos o reino de Deus em nossas vidas. Aleluias. Quem é o reino de Deus? Jesus. Quem importa-se de Jesus? Diga eu. Então, por onde você passa, você ministra o reino de Deus. Se você chegar numa casa que estiver totalmente desestruturada, você, através da tua vida, falar assim: eu declaro o reino de Deus, porque ele é paz, justiça no Espírito Santo de Deus. Aleluias. Feche seus olhos um pouquinho. Deus, nós entendemos, meu Pai, que o Teu Espírito está sobre nós e que o Teu reino está em mim. O reino de Deus hoje eu porto dentro de mim. O Espírito Santo eu porto dentro de mim nessa noite, eu entendi. E eu porto o reino de Deus em minha vida. Por isso a Tua palavra diz que onde eu tocar os meus pés, onde eu tocar as minhas mãos, eu levarei bênção. Porque eu porto a presença do reino de Deus. Que nessa noite, Pai, possamos entender, Deus, que precisamos, para entrar nesse reino, precisamos, meu Pai, sair do velho Adão e entrar no Espírito vivificante. Não como vivemos como alma vivente, no velho homem, fazendo coisas de velho homem, mas entrarmos no Espírito, no batismo da água e do Espírito, como Nicodemos. Nicodemos queria acessar o reino de Deus com seus conhecimentos, com suas riquezas, com seu poder, com seu intelecto. E Jesus explicou que não tem como entrar com a nossa sabedoria humana, não tem como entrar com o nosso poder humano no reino de Deus. Precisamos nascer de novo, precisamos ter o Espírito do Senhor sobre nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Diga se Tu tens sido tão, tão